Um dos locais mais inexplorados e misteriosos da Terra fica localizado à vista de todos. Trata-se de um dos monumentos mais majestosos da humanidade. E essa maravilha da antiguidade esconde um segredo que os cientistas e arqueólogos ainda não conseguiram desvendar. Estamos falando da Grande Esfinge de Gizé, no Egito. Essa escultura gigante de um leão com cabeça de humano foi esculpida na pedra cerca de 4.500 anos atrás. Os especialistas ainda não sabem a data exata de sua criação e também não têm ideia de quem a criou, nem a finalidade. Há muitas suposições e teorias, mas nenhuma foi confirmada. A maioria das pessoas já viu essa escultura incrível em fotografias ou na vida real, mas quase ninguém sabe o que está escondido debaixo dela. A estátua da Esfinge foi esculpida em uma única pedra calcária. Ela foi pintada. Os resquícios de pigmento sobre sua superfície provam isso. Em um passado distante, era muito mais brilhante e colorida do que hoje. Mesmo após tantos milhares de anos, sua grandiosidade não diminuiu. E, por falar nisso, Esfinge não é seu nome verdadeiro. Ele foi inventado pelos gregos cerca de 100 anos ou mais após sua criação. Inicialmente, os egípcios chamavam a obra de Horem-Akhet. Há muitas lendas e teorias que dizem que a Esfinge foi criada por uma razão. É como um cão de guarda que vigia o sarcófago do faraó e os segredos do Antigo Egito. Essas lendas se tornaram mais convincentes quando os arqueólogos descobriram entradas ocultas nos pés do monumento. Eles acreditam que estas passagens secretas são o começo dos túneis que levam aos salões onde estão os tesouros. Há inúmeras histórias na internet que afirmam que a Esfinge esconde a Sala dos Registros, um repositório cheio de conhecimentos secretos e antigos. Um dos principais artefatos desse repositório é supostamente o registro do antigo estado místico de Atlântida. Segundo a lenda, a biblioteca inteira dessa cidade foi mudada para debaixo da Esfinge. A entrada para esse local deve estar localizado perto da pata direita. Muitos arqueólogos tentaram encontrar essa passagem, mas voltaram de mãos vazias. Outra coisa, há muitas imagens com diagramas detalhados da cidade subterrânea, que é formada pela rede de túneis e câmaras abaixo da Esfinge. Dizem que há estruturas tão altas quanto prédios de 12 andares escondidos debaixo da terra. Mas não há evidência alguma disso. Milênio após milênio, arqueólogos continuam explorando essa escultura misteriosa. Ao mesmo tempo, muitos egípcios não querem saber mais sobre ela. Eles temem despertar algo sobrenatural. Em 1998, cientistas descobriram túneis que levavam a cavernas vazias debaixo da obra. Eles encontraram evidências de escavações anteriores por lá. É bastante provável que alguém tenha encontrado os tesouros e os levado embora. Há quem acredite que os egípcios acharam algum tipo de artefato abaixo do monumento com o poder de tecnologias avançadas e desconhecidas. O objeto seria tão poderoso que poderia mudar o curso da história. Claro, em sua maioria, as teorias são apenas contos da carochinha inventados por quem adora uma conspiração. Mas é fato confirmado que a Esfinge esconde um sistema de cavernas e salas. Há tantos rumores sobre ela que é impossível distinguir o que é verdade do que é falso. De qualquer modo, é difícil e perigoso estudar a escultura, pois escavações ativas podem acabar destruindo-a. As entradas para as salas subterrâneas também podem ser bloqueadas por pedras e se perderem para sempre. E mais, explorações mais detalhadas requerem muito dinheiro e nem sempre é fácil encontrar patrocínio. Mas o maior empecilho continua sendo o risco. Não há garantia de que as pessoas conseguirão sair dos labirintos subterrâneos. Por todos esses motivos, é que os cientistas e arqueólogos vêm explorando essa estrutura majestosa por tanto tempo. Outro monumento arquitetônico famoso por guardar segredos é o Monte Rushmore, em Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Todos admiram as imagens dos rostos dos presidentes norte-americanos esculpidas na pedra, mas poucos imaginam que existe uma sala secreta escondida atrás da cabeça de Abraham Lincoln. O arquiteto do Monte Rushmore quis esculpir lajes na pedra com registros das principais fases da história do país. Mas seu plano era complicado demais para ser executado. Então, ofereceram a ele implementar a ideia em escala muito menor, construir uma sala secreta dentro da montanha. A ideia era guardar aquele conhecimento para que as gerações futuras sempre se lembrassem da história norte-americana. Infelizmente, o arquiteto não teve tempo de terminar seu trabalho. A construção ficou parada por várias décadas, mas no fim dos anos 90, o projeto foi retomado e painéis de esmalte de porcelana com registros da história dos Estados Unidos foram colocados na sala. É possível que essas placas ficarão guardadas lá dentro para sempre.
mas as pessoas não conseguem vê-las, pelo menos não agora. O local está inacessível a turistas, já que é muito difícil entrar ali. Existe outra sala secreta que fica dentro do edifício Empire State. Na verdade, nem é uma sala, é um local onde se pode tirar fotos legais. Quase todos os turistas se reúnem na plataforma de observação do 86º andar para apreciar uma linda vista de Manhattan. Mas existe outra plataforma, com janelas panorâmicas no 102º andar. Há muito menos gente por lá, pois quase ninguém sabe sobre esse lugar. Felizmente, o acesso a essa plataforma está aberto ao público, e você provavelmente não terá que esperar um tempão em uma fila para tirar uma foto. Isso fará se sentir especial, pois estará em um local secreto onde quase ninguém vai. Mas o lugar mais legal desse prédio ainda está mais acima, no 103º andar. Trata-se de uma plataforma de observação espaçosa, onde as celebridades dão autógrafos. Não é um local público, mas, se você conhecer as pessoas certas, poderá entrar lá. Quase não há medidas de segurança no local, só um parapeito baixo para separar as pessoas do abismo. É por isso que multidões são proibidas de ir lá. Não é fácil chegar a esse lugar e você certamente não conseguirá sem a ajuda de um guia. Primeiro é preciso escolher o elevador certo. Depois, passará por várias salas de engenharia cheias de canos, painéis elétricos e outras coisas técnicas. A parte final do seu trajeto é um lance de escadas dentro de um corredor estreito. E pronto, agora você está no topo de Nova York. Agora vamos para Paris. Está vendo a Torre Eiffel? Dentro dela, há restaurantes e plataformas de observação. Mas se você se esforçar bastante, poderá encontrar um apartamento secreto. Hoje o local é um museu, mas foi construído para que pessoas pudessem morar dentro dele. O arquiteto da torre, Gustave Eiffel, criou esse apartamento em 1889, para si mesmo, quase no topo da torre. Imagine que linda vista ele apreciava todos os dias. Gustave foi o primeiro e único inquilino. Ninguém mais pôde ter acesso a esse lugar. Quando o arquiteto faleceu, o apartamento ficou vazio por um bom tempo. Só recentemente foi reformado e transformado em um museu. Dentro, a época do último século é recriada. Foram colocadas inclusive estátuas de cera de Gustave Eiffel, de sua filha e do inventor norte-americano Thomas Edison. Este lugar é repleto de um fluxo interminável de passageiros, funcionários de escritório atrasados, visitantes de outras cidades e de barulho e apitos de trem. Na estação Grand Central, em Nova York, entre todos esses ruídos, dá para ouvir uma bola batendo em uma raquete. Isso se você estiver no lugar certo. Uma quadra de tênis de verdade fica escondida dentro do terminal rodoviário. Ela pertence a um clube de tênis que organiza competições entre funcionários de várias empresas. O clube foi aberto nos anos 60. Agora vamos para Londres, para a rua Charing Cross. Não é fácil encontrar um lugar secreto por aqui. Para fazer isso, você precisa olhar com cuidado para seus pés. Está vendo estas grades de escoamento de água no asfalto? Dentro delas, dá para ver duas placas com o nome Little Compton Street. Sim, existe outra rua abaixo de seus pés. Ela desapareceu de todos os mapas no fim do século XIX. A rua Charing Cross foi construída em cima dela. As placas de identificação que você vê fazem parte dos velhos túneis de engenharia. Há mais um lugar interessante em Londres. Ele fica na parte sul da Trafalgar Square. À primeira vista, parece um poste grosso de iluminação, mas há muitos turistas caminhando por ali. Você se aproxima e percebe que uma pessoa cabe facilmente dentro do tal poste. Essa cabine não pertence a um eletricista, mas a um policial. Sim, trata-se da menor delegacia de polícia do mundo. Ela foi construída na década de 1930 e usada como posto de vigia. Os policiais se revezavam para sentar lá e vigiar a Trafalgar Square, que sempre atraiu muitos trombadinhos e outros tipos de criminosos. Imagine trabalhar 7 dias por semana em um canteiro de obras de grande porte. Você e milhares de outras pessoas carregando milhões de blocos de pedra e os colocando uns sobre os outros de acordo com um sistema complexo. Vocês trabalham sem equipamentos modernos de construção. Vocês não têm ar-condicionado ou acesso constante à água. Está tão quente lá fora que é possível fritar ovos na rua. Vocês estão construindo a pirâmide há décadas. E agora, quando ela finalmente está pronta, você aprecia o resultado do trabalho colossal de milhares de pessoas. Você está olhando para um monumento cultural gigante de valor global que congelará no tempo e surpreenderá as pessoas por dezenas de milhares de anos. Alguns milhares de anos se passaram. As pessoas no século XXI veem as pirâmides e ficam tipo, uau, não posso acreditar que isso foi construído por humanos.
Sim, aqueles que construíram as pirâmides não teriam apreciado tal teoria. Mas, na verdade, há razões para acreditar que elas foram construídas usando uma tecnologia fantástica. Do lado de fora, parece que as grandes pirâmides são apenas grandes triângulos de pedra. Simplesmente foram colocados alguns blocos pesados, uns em cima dos outros, e pronto. Na verdade, o design parece perfeito demais para ser verdade. Uma pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos. Eles ficam tão próximos um do outro e são tão uniformes que não dá para passar nenhuma fina folha de papel entre eles. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a tecnologia exata que foi usada para construir as pirâmides egípcias. Uma das maiores e mais famosas é a Grande Pirâmide de Gizé. Esta enorme construção, conhecida em todo o mundo, tem um grande segredo. Deveria haver uma pedra angular no topo da pirâmide, um bloco de pedra de formato piramidal, uma pequena pirâmide em cima de uma enorme, também chamada de piramídeo. Os construtores do Antigo Egito a fizeram de granito e calcário e a cobriram com ouro. Nenhum registro ou desenho antigos provam que havia um piramídeo no topo da Grande Pirâmide de Gizé, mas há outra estrutura egípcia antiga com esse acabamento, a Pirâmide Vermelha. Foi construída antes da de Gizé, e sua pedra angular sobrevive até hoje. Arqueólogos a encontraram e reconstruíram, mas onde poderia estar a pedra angular da Grande Pirâmide? Esse é um mistério que ainda não tem resposta. Alguns têm certeza de que ela foi roubada. Talvez alguém tenha subido e empurrado o piramídeo para baixo. Faz todo o sentido. A pedra angular era provavelmente o elemento mais valioso da pirâmide. Os cientistas e arqueólogos ainda não sabem seu propósito exato. Alguns acreditam que este pico coberto de ouro glorificava os faraós. A pedra angular refletia o luar à noite e iluminava todo o espaço ao redor. Durante o dia, ela refletia a luz do sol com sua superfície brilhante. Você poderia notá-la de longe. O topo da pirâmide era uma espécie de estrela-guia para viajantes perdidos. Todos os demais blocos da pedra da pirâmide são de calcário. As pessoas os poliam, deixando uma aparência brilhante. No passado, eles até refletiam a luz. Você podia ver pirâmides brilhantes do espaço, embora a aparência fosse de pequenas luzes. Ao longo de milhares de anos, ventos, tempestades de areia e chuvas mudaram a aparência das pirâmides. Se elas tivessem sido cuidadas durante todo esse tempo, pareceriam algo saído de filmes de ficção científica ou das pirâmides de Las Vegas. Mas, infelizmente, nunca veremos sua aparência original. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que a pedra angular era capaz de absorver a energia solar e distribuí-la uniformemente por toda a pirâmide. Ninguém sabe exatamente por que os egípcios precisavam dessa tecnologia. Há uma teoria de que as pirâmides seriam sistemas antigos de energia. Os faraós usavam essa energia para fazer funcionar algumas tecnologias exclusivas que eram mais avançadas do que todas as conquistas do século XXI. E a forma triangular das pirâmides era ideal para impulsionar essa energia eletromagnética. Em teoria, a radiação solar ou forças eletromagnéticas se acumulavam no topo da pirâmide, enchiam as câmaras internas e depois desciam pelas paredes até a base. Qualquer distorção da superfície poderia impedir que o fluxo se espalhasse, por isso era necessária uma superfície perfeitamente lisa. E assim, os blocos foram instalados de maneira que ninguém pudesse espremer uma agulha ou lâmina de barbear entre eles. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque as pirâmides foram feitas de calcário. Este material pode conter energia dentro de si. Na parte interna foram criados depósitos de granito para causar a ionização do ar, ou seja, para criar uma carga elétrica. Também foram cavados canais sob a pirâmide para que a água transmitisse eletricidade. E no topo foi colocada uma pedra de ouro, o melhor condutor de eletricidade. Bem, assim você obtém um ótimo gerador de energia. Diferentes culturas usaram tecnologias semelhantes para criar eletricidade em todo o mundo, mas tudo isso são teorias. Se estivesse funcionando, a humanidade poderia usar essas tecnologias hoje. Há menções à indústria metalúrgica, à química, engenharia, física, matemática e astronomia em alguns registros antigos. A maioria dos cientistas não acredita nessas coisas. Conhecemos as etapas detalhadas do desenvolvimento tecnológico de diferentes culturas. No século XXI, cientistas, historiadores e antropólogos podem acompanhar a evolução de todos os dispositivos modernos. Se as pessoas tivessem criado algumas invenções tecnológicas nos tempos antigos, a história do mundo teria sido diferente. Talvez todas as conquistas da antiguidade pudessem ter sido varridas da face da Terra por cataclismos globais. E isso pode acontecer conosco. Imagine como as pessoas desenterrariam um laptop daqui a 5.000 anos. Talvez não saibam qual a utilidade desse dispositivo. Outra maravilha egípcia cercada de mistério é a Esfinge.
Os egípcios a esculpiram em um único pedaço maciço de calcário há cerca de 4.500 anos. Mas os cientistas ainda não sabem a data exata de sua construção ou quem a construiu. A esfinge foi pintada com diferentes cores, então parecia muito mais vibrante e vívida no passado distante. Brilhava tanto quanto as grandes pirâmides. De qualquer forma, o tempo não apenas mudou sua aparência, mas também seu nome. Inicialmente, os egípcios a chamavam de Horimeket. Os gregos a renomearam de esfinge algumas centenas de anos após sua construção. A esfinge enfatizava a grandeza dos governantes do Egito. Também desempenhava a função simbólica de um cão de guarda, protegendo o túmulo do faraó e os caminhos que conduziam a ele. Esta versão parece realista, já que os arqueólogos descobriram muitas entradas secretas no sopé da construção. Talvez essas câmaras e túneis intrincados levem a salões subterrâneos com tesouros, e tesouros nem sempre significam ouro e joias. De acordo com lendas e teorias, a esfinge guarda o Hall of Records, um arquivo de todo o conhecimento da humanidade. As informações sobre a antiga e lendária cidade de Atlântida podem estar lá. Você pode encontrar muitos mapas detalhados das câmaras internas da esfinge na internet. Elas mostram estruturas de 12 andares abaixo da estátua. Parece uma pequena cidade cheia de ouro, pergaminhos de conhecimento e vários artefatos antigos. Mas não acredite em todos esses mapas, são apenas teorias. Vários milhares de anos se passaram, mas as pessoas têm muito pouca informação sobre isso. Os arqueólogos sabem que ainda existem muitas coisas sobre a esfinge que ainda não foram descobertas. Alguns moradores têm medo de pesquisar porque acreditam que podem despertar algo terrível das profundezas do subsolo. Portanto, são principalmente cientistas de outros países que conduzem as escavações. Em 1998, cientistas descobriram estranhos túneis que levam a salas vazias sob a esfinge. Eles perceberam que algumas pessoas tentaram chegar lá através de túneis no passado, e talvez essas pessoas tenham levado todos os tesouros que foram guardados lá. Uma das lendas diz que alguns artefatos poderosos estão sob a esfinge, que sua tecnologia poderia mudar o mundo inteiro, mas os locais os escondem porque podem causar danos ao planeta. Alguns acreditam que você pode encontrar evidências de tecnologias desconhecidas pintadas nas paredes de granito nas tumbas dos faraós. Mas muito provavelmente, essas pinturas e sinais nos contam os mitos e lendas do Antigo Egito. Mas e se os símbolos e desenhos egípcios forem instruções detalhadas para o uso de tecnologias antigas? E se os moradores daquela época pensassem, as pessoas no futuro não conseguirão obter energia sozinhas, vamos deixar aqui algumas instruções detalhadas para elas. Existem muitos enigmas e teorias, e a busca por resposta é uma tarefa perigosa, pois não é fácil entrar nos corredores subterrâneos. As escavações podem arruinar a estrutura de toda a esfinge. Qualquer pessoa dentro dos túneis pode se perder e nunca conseguir encontrar o caminho de volta. Além disso, o custo é muito alto. Agora, o que seria incrível é se as pessoas pudessem inventar algum dispositivo que pudesse escanear áreas subterrâneas para mostrar tudo em detalhes.